Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Tava demorando, né, a derrota do Chelsea porque, olha, desta vez não teve como evitar, né? Vitória do Fulham por 2-1 de virada. Começou abrindo o placar o Chelsea com o Cole Palmer, mas em nenhum momento a gente viu um Chelsea convencendo e dominando o jogo. O Fulham fez uma boa partida. O trabalho do Marco Silva é muito bom, né? Ele consegue fazer o Fulham ter uma marcação-pressão muito efetiva e ele deixa os times adversários bem desconfortáveis. Às vezes, a marcação-pressão, quando ela dá uma pequena saída de sintonia, é quando o Fulham acaba sofrendo aqueles placares maiores, mas não foi o caso de hoje, muito porque o Maresca foi extremamente previsível, ele não mudou em quase nada a escalação da partida passada. A diferença é, não tinha Disasi de lateral, ele acabou colocando o Gusto ali e o Cucurella voltou para a posição normal dele, mas assim, uma atuação tenebrosa do Malo Gusto, né? Ele jogou muito mal e uma atuação muito ruim, é claro, por parte assim do coletivo do Chelsea, é claro também pelo Maresca, que só fez uma alteração no jogo todo. Eu sei que o banco de reservas hoje estava muito mais vazio, Romeu Lavia não estava disponível, Noni Madueke também não estava, mas aí que a gente fala um pouco da ousadia. E aí o Maresca me lembrou o Pochettino, né, quando tinha só jogador de base para colocar, e ele se recusava a colocar, mesmo aqueles que jogaram na Conference League jogaram bem, como é o caso, por exemplo, do Josh Cheapong, como é o caso do Tyreek George, porque o Pedro Neto estava jogando mal e ele não o substituiu. A gente viu um Sancho que, a meu ver, assim, para mim o grande problema do Sancho é realmente não finalizar, porque ele sabe fazer isso e não finaliza, né? Às vezes fica enrolando demais para dar um passe ao invés de cortar e chutar. Tá faltando um pouco dessa tomada de decisão ao Sancho. Você vê que o Madueke e o Sancho, eles são completamente opostos. O Madueke não pensa e já parte para finalização. O Sancho pensa demais e às vezes hesita em chutar e passa a bola. Às vezes consegue achar grandes passes, consegue achar boas assistências, mas tem horas que ele precisa ser mais individualista. E hoje, assim, quantas vezes ele chutou no gol? 2 no máximo? Teve um lance ali no final, no rebote do Leno, em que ele chuta. Talvez poderia ter chutado um pouco melhor. Eu só dou uma passadinha de pano, porque eu acho que a bola não estava tanto no chão, estava um pouco alta. Ele tentou um chute um pouquinho mais seguro, mas de qualquer maneira, né? É aquele negócio, né? Ele tem que fazer também gols. Não adianta só assistências, né? E o Pedro Neto hoje, a atuação dele, ela acaba sendo ruim, mas também tem um problema que a gente vê muito no jogo de hoje, o Chelsea não tem um homem de área, né? Não tem ninguém para aproveitar cruzamento, é tudo dependente dos zagueiros pelo jogo aéreo, pelos defensores. O Cucurella, que não é lá um jogador muito alto, tem mais participação no jogo aéreo que o Jackson, né? E hoje o Jackson, como ponto positivo, a gente pode exaltar a pressão que ele fazia na marcação, que ele conseguiu amarelar alguns defensores do Fulham, mas assim, a gente fala de novo, a presença diária é um aspecto muito negativo no jogo dele. Ele é um cara que, assim, ele consegue até conduzir a bola bem, ele tem boa finalização quando tem tempo para pensar e executar, mas o grande problema é quando a pressão chega, ele tem que tomar decisões rápidas, é muito difícil ver ele acertando. E hoje ele precisava muito de tomada de decisões rápidas, porque o Fulham não é que estava em blocos baixos, mas a questão é, o Fulham pressionava muito, não dava tempo, sufocava bastante e ele não conseguiu vencer os duelos, exceto com algumas faltas, né, que ele conseguiu amarelar a defesa, mas mesmo a defesa do Fulham amarelada, o Chelsea não conseguiu pressionar o suficiente. E aí a gente chega no Maresca, porque assim, o Marco Silva fez os ajustes, até o começo do segundo tempo é um Chelsea melhor, mas pouco a pouco o Fulham vai crescendo, e ele faz as alterações que mudam bastante a partida, o Chelsea vai ficando com menos fôlego, vai atacando menos, vai ficando mais exposto, e aí vai acontecendo, o jogo vai mudando, vai indo mais em favor do Fulham, e a única alteração que o cara faz é o quê? Tirar o Jackson para colocar um Nkunku. Eu não gostei também do Jackson, saiu com aquela cara, né, com aquele beicinho, porque foi substituído. Não é como se ele estivesse jogando super bem e não é como se ele fosse incontestável, entende? Óbvio, o Nkunku jogou bem? Nem um pouco. Não tem como elogiar o Nkunku, eu sou muito fã dele, mas não tem como elogiar. Mas assim, por que eu não coloco o Guyo? O cara fez um hat-trick na última partida dele na Conference League e ele pressiona bastante, né? Ele tem essa qualidade, ele pressiona muito bem, é um cara que entra com muita energia. Dava uma chance pro cara, por que o cara não pode ter uma chance? Por que o Nkunku tem que jogar fora de posição o tempo inteiro? E aí, assim, por que você não pode tirar o Palmer da ponta e coloca o Palmer de 10, né? Coloca ele de ponta, joga o Pedro Neto pro banco, aí pode colocar o João Félix também, né? Tipo, tente
Tente trazer algo diferente ao jogo. Não fique insistindo naquilo que já não estava funcionando. E ele insistiu. E a defesa do Chelsea, misericórdia no final do jogo. Foram muitas chances e o Sanches impediu um empate prematuro. Não vou criticar aqui o Robert Sanches, porque no final das contas ele salvou o Chelsea em algumas oportunidades. E aí é aquele negócio, o Gusto tá indo mal, coloca o Achiapong. Você não renovou o contrato dele, você não lutou por isso, só confia nele para jogar Conference. Então assim, fica a minha pergunta. Agora que o Chelsea perde, deixa 3 pontos pelo caminho, numa rodada que estava propícia demais para o time conseguir 3 pontos e, olha, garantiu o segundo lugar, abria 9 pontos para o quinto colocado, gente. Isso é uma margem maravilhosa e agora a margem vai cair. Então, assim, a questão é, uma rodada que tinha tudo para isso. Tem horas que você tem que fazer uma rotação, tem que dar chance aos garotos, não pode ter medo nesses momentos. E fica a minha dúvida, contra o Ipswich Town, vai ter rotação ou ele vai insistir? Porque é um time lá da parte de baixo da tabela, teoricamente um adversário mais fácil de derrotar. Aí fica a minha pergunta, se ele não tiver o mínimo de segurança que vai ganhar o jogo, ele vai para a receita base, mesmo que esses atletas tivessem jogado há 4 dias atrás, já estivessem um pouco mais cansados, ele vai insistir nisso? Eu, sinceramente, acho que hoje foi previsível, insistiu numa formação que na última rodada já não teve sucesso e agora perde, né? E essa derrota é a primeira fora do Big Six, obviamente não é motivo para criar crise, mas parece que aquele momento super positivo do Chelsea dá uma queda. A questão é uma oscilação temporária ou agora o Chelsea vai ficar muito instável? Porque eu vou lembrar que a temporada de 2019 e 2020 do Frank Lampard, porque o Lampard tem aquele início um pouco complicadinho, aí depois o time engata 6 vitórias consecutivas, que ainda é a maior sequência de vitórias seguidas em Premier League do Chelsea nos últimos anos, né? Esse time acho que conseguiu 5, não sei se conseguiu 6, né? E as 6 vitórias seguidas, e dali pra frente o Chelsea ficou montanha-russa, né? A sorte do Chelsea era o quê? Os times de trás também não foram confiáveis, né? Não dá para acreditar assim que isso vai repetir o tempo todo. O Chelsea foi lá para a Champions League naquela temporada com 66 pontos. Não daria na temporada passada, por exemplo, né? Eles passariam o Tottenham, chegariam em quinto, mas não chegariam em quarto lugar. Então, assim, o Chelsea não pode se dar o luxo desses tropeços, ainda mais jogando em casa contra uma equipe que, por mais organizada que seja tudo isso, é inferior. O Fulham tem menos atletas de qualidade do que o Chelsea, mas no final das contas foi o time que quis vencer, foi o time que trabalhou para isso, enquanto o Maresca ficou ali parado e, assim, inapto de fazer uma mudança no jogo. E, assim, um trabalho muito bom. Tem que elogiar o Maresca, o Chelsea está muito melhor do que as expectativas, mas, olha, é um trabalho muito bom e o cara mexe mal. Não é de hoje que a gente vê isso, né? O time, jogos apertados, demora para mexer, mexe pouco no sistema, tem que ter um pouquinho mais de ousadia, um pouco mais de cojones para conseguir mudar jogos nessa situação. Hoje chamou a derrota e ela veio. Então, gente, por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.